O mundo foi marcado a partir do dia que Jesus Cristo morreu. Como vocês viram, foi um momento de muita dor, de sofrimento, de angústia. No Getsêmani, o jardim onde Jesus orava enquanto os discípulos dormiam, ele sentia tanta angústia que o seu suor se tornou como gotas de sangue escorrendo pelo seu rosto. Logo após, Judas, um dos seus discípulos, o traiu por algumas moedas. Pedro, um discípulo amado, negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Pessoas chicotearam, cuspiram, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e finalmente penduraram ele na cruz. Eles acharam que haviam vencido quando ele deu o seu último suspiro. Mas eles não sabiam que ele era o verdadeiro Filho de Deus. A morte não podia parar o autor da vida, nosso rei. Ele venceu a morte e 3 dias depois ele ressuscitou. Hoje nós estamos falando sobre alguns encontros que Jesus teve após a sua morte. Do momento que ele ressuscitou até a sua ascensão, quando ele foi levado para estar à direita do Pai. Às vezes, na Páscoa, nós falamos muito sobre a morte de Jesus na cruz e nos esquecemos que a Páscoa é sobre o fato de que Jesus venceu a morte, ressuscitou e hoje ele vive e para sempre reinará. Então nós vamos falar sobre 5 encontros, 5 face-to-face, face a face, que Jesus teve, e eles vão nos ajudar a entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Neste primeiro encontro, após a sua ressurreição, Jesus apareceu para Maria Madalena, uma seguidora fiel que estava arrasada com o fato de que pensar que o seu Senhor não estaria mais com ela. Ela estava tão triste, era tanta dor e sofrimento. Onde estava Jesus? Mas ele apareceu para ela, como vocês viram, chamou-a pelo nome. Foi apenas com uma palavra que ela reconheceu a voz do seu mestre. Ele estava ali presente. Ele estava vendo a sua dor. Nosso Redentor nos conhece. Ele nos chama pelo nome. No meio do maior deserto da nossa vida, ele está presente. No meio de tanta dor, nós aprendemos que Deus está nos ensinando, nos moldando, nos aproximando dele. Na nossa fragilidade, Deus mostra seu braço forte. No meio das nossas angústias, das nossas lágrimas, ele mostra o seu colo acolhedor. No meio do maior deserto da nossa vida, ele nos mostra o quanto nos ama. Deus nunca te abandonará. Mesmo quando tudo parecer perdido e a dor e o sofrimento parecem sufocar você, ele continua sendo Deus. Após aparecer para Maria, Jesus apareceu para 2 discípulos caminhando em uma estrada em direção a Emaús, Cleopas e Simão. Sabiam tudo o que tinha acontecido, sabiam de todos os fatos da vida de Jesus, mas não foram capazes de reconhecer o mestre que estava caminhando junto com eles. Às vezes, somos iguais a Simão e a Cleopas. Somos tão religiosos, tão céticos, que estamos mais focados no cisco no olho do outro do que na trave no nosso próprio. Nós precisamos ter um encontro genuíno com Jesus e deixar essas escamas da religiosidade caírem dos nossos olhos. A maior história da humanidade estava se desenrolando diante dos olhos deles, eles caminhando com o seu protagonista, mas eles não tinham discernimento, não estavam entendendo porque eram religiosos. Seus olhos estavam tapados, suas almas frias, corações endurecidos. Se não fosse do jeito deles, não poderia ter valor. E muitas vezes nós somos como eles. Crescemos ouvindo a palavra de Deus, sabemos das histórias. Às vezes sempre vamos a uma igreja, podemos saber versículos até mesmo de cor. Memorizamos o Pai Nosso, os mandamentos, mas isso não é vida com Deus. Isso não é intimidade com o Pai. Nossos olhos podem estar tapados, fechados, para ver Jesus do nosso lado, caminhando junto conosco. Será que o fato de ser tão religioso não está te sufocando cada vez mais a ponto de você estar com o mestre sem saber que ele é?
Está à sua porta e bate, mas você não abre porque não sabe reconhecer que é Ele. Deixa essas escamas dos seus olhos caírem. Comece a ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Deixa o seu coração queimar de amor por aquele que demonstrou o maior amor que o mundo já viu. Na Bíblia, quando Jesus apareceu aos seus discípulos, Tomé não acreditou que era Jesus. Ele foi conhecido como aquele que precisava ver para crer. Ele quis tocar nas feridas de Jesus para realmente acreditar que era Jesus. Às vezes aqui hoje, tem pessoas desse jeito. Pessoas que não acreditam que Deus existe porque não conseguem ver. E no meio de tantas calamidades e coisas, você questiona, onde está Deus? Deus está. Deus é. Deus faz. Deus é Deus. E meu dever e seu dever é confiar e viver uma vida conhecendo a soberania de Deus. Precisamos nos render a Ele e a sua soberania. Teve um outro encontro muito marcante de Jesus, um outro face a face com um homem chamado Pedro. Pedro, seu discípulo querido, tinha negado Jesus, o seu mestre, 3 vezes antes do galo cantar, antes dele ser crucificado. Pedro amava Jesus, falava que daria a própria vida por amor de Jesus, mas Pedro fez algo muito comum, ele errou. Pedro foi falho e a culpa e a tristeza estava corroendo o seu coração. Pedro está se sentindo com uma dor imensa, uma dor que muitos de nós aqui já passamos, que é a dor de ferir o coração do nosso mestre, a dor de ser um pecador. Apesar de amar o mestre, querer fazer o bem, Pedro acabou caindo, errando, pecando. Nós temos que entender que o próprio Jesus deixou escrito que nesse mundo que jaz no maligno, nós teríamos muitas aflições. O diabo, ele está sempre nos rodeando, dia e noite, furioso, procurando uma oportunidade para entrar com a finalidade de nos roubar, matar e destruir. E é por isso que nós estamos em uma luta constante contra o mal. E é por isso também que nós fomos avisados que nós precisamos sempre vigiar e ter cuidado para não cair. Todos os nossos erros e pecados têm consequências. Para nós, elas são diferentes. Mas para Deus, o pecado não tem diferença entre um e outro. O objetivo do pecado é um só: nos afastar do amor de Deus. E a culpa que o pecado traz nos faz sentir menos merecedores do amor que Deus nos oferece diariamente. Pela sua cruz, lá na cruz, nos foi oferecido um amor e um perdão incondicional, que custou muito caro, muito caro. Mas pela graça, e somente pela graça de Deus, nos é oferecido gratuitamente se quisermos aceitar. Nunca é tarde demais. Nós vimos 4 encontros até agora. 4 face a face que Jesus teve. Vimos com Maria, que mesmo no maior deserto da nossa vida, Deus ainda está do nosso lado. Os discípulos no caminho de Emaús nos ensinaram que nós temos que deixar um pouco dessas escamas da religião saírem dos nossos olhos se quisermos ver Jesus. Para sermos verdadeiramente mais cristãos, apaixonados por Jesus, de verdade, não só por aparência. Vimos Tomé, que foi representado na cena do coração, mostrou que apesar das coisas ruins que acontecem no mundo, Deus é o supremo criador. Ele é o Senhor. Nada nesse mundo está fora do controle do nosso Pai. E o encontro com Pedro que acabamos de ver, que Deus sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova chance para recomeçar. Nunca é tarde para voltar atrás e dar um novo passo na direção certa. Mas o último encontro, o 5º, é o encontro que Jesus quer ter com você. Não o encontro que nós estamos tradicionalmente acostumados a saber dele porque frequentamos uma igreja. Porque
Porque vamos num lugar chamado sacro, sagrado. Porque sabemos as coisas referentes à história da religião. Não, não é esse encontro. Estes outros 4 servem de orientação exatamente para que a gente entenda que o que é necessário é que eu e você tenhamos um encontro pessoal com Jesus. Maria teve o dela, Tomé teve o dele, Pedro teve o dele. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram o dele. Mas e o meu? E o seu? Porque, na verdade, o que muda a nossa vida não é saber a história. Porque a história, na verdade, ela é contraposta por tantas outras colocações que as pessoas fazem. Há pessoas que, por razões políticas, pasmem vocês, por ideologia política, não crê que Deus existe, como se Deus tivesse limitado, atado, amarrado, amordaçado por um conceito social ou político criado por homens tão falhos que carecem da misericórdia dele, como eu e você. A pergunta que você precisa fazer para você hoje, e tudo isso aqui que nós fizemos, foi com este único objetivo. É se você teve um encontro com Jesus, não um encontro com a igreja, não um encontro com um pastor que você admira, com um povo que você gosta, não. Um encontro com Jesus. E esse encontro não é um encontro histórico, só de um dia marcado lá, quando isso aconteceu. É um encontro que se renova, porque o péssimo que acontece hoje, o de pior que pode acontecer hoje, é que as pessoas entendem que renovam os encontros com Jesus vindo a uma igreja, dando dinheiro na igreja, fazendo alguma penitência, e acham que isso é o que renova o que eles sentem no coração. O que renova o que a gente sente no coração é diariamente um reconhecimento da nossa pequenez, diariamente um reconhecimento da capacidade do mal que está dentro de cada um de nós, de mim, de você. E acima de tudo, a necessidade que nós temos de uma redenção que venha fora de nós mesmos. Porque o morto não consegue fazer nada por si. É isso que renova a paixão que nós falamos. É isso que acende o fogo que nós falamos. Porque cada dia, cada manhã, você ao acordar, renova o amor por Jesus, assim como você renova pela pessoa que você ama e que convive na mesma casa com você. Todo esse esforço, meses de trabalho, horas de pessoas pensando em cenários, decorações, centenas de dólares gastados, milhares de dólares empregados para isso aqui, com uma única finalidade: chamar você a pelo menos ter coragem de ter esse encontro. Porque amigos se encontram e às vezes no calor da discussão a amizade é mais fundamentada. A Bíblia fala que um amigo assim é como o ferro que afia o outro amigo. Eu desafio você nessa manhã a ter esse encontro com Jesus, nem que seja para você dizer essas coisas que você diz que está atravessada aqui na sua garganta. Porque o que você vai ouvir dele é uma coisa só: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus sempre te amou. Eu também não entendo a maioria das coisas que acontecem nesse mundo. Mas uma coisa eu repouso a minha fé no fato de que Ele é soberano e de que um dia essas coisas vão fazer sentido dentro da esfera da redenção. Eu não posso sair aqui desse palco sem fazer um desafio com você. Eu queria convidar você a pensar na possibilidade de deixar Jesus, esse Jesus, Páscoa, não é a respeito de túmulo vazio. Eu já tive em Israel dezenas de vezes, levei milhares de pessoas que entraram por aquele túmulo, olharam a cama vazia e voltaram a mesma pessoa. O túmulo vazio, a cruz vazia, aponta para um fato: o nosso Redentor está em algum lugar. Ele não está no túmulo, ele não está na cruz. Ele está no trono, louvado seja o nome dele. Cremos nisso. E é por isso que ensinamos isso. E você não precisa acreditar nas minhas palavras, experimenta por você. O bom de Jesus é que ele não é o Deus do pastor, ele não é o Deus da igreja, ele não é o Deus da religião, ele é o seu Deus. Você pode decidir por você
Você pode escolher andar com ele ou rejeitá-lo por você. Você pode jogar como o salmista Davi, todas as suas mágoas diante dele, ou você pode fazer como Jó, representado na peça do coração. Você pode dizer para Deus: por que eu não morri? Por que os seios da minha mãe não secaram e eu não tive leite para mamar e morri? Por que isso, por que aquilo? E Deus respondeu da mesma maneira: ô Jó, onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra, Jó? Quem é que me deu o conselho para separar a porção seca da porção molhada? Quem é que me ensinou a colocar os luzeiros que governam a noite e os que governam o dia? Quem é que me deu o nome dado a todas as estrelas e eu chamo cada uma delas pelo nome? Em outras palavras, Jó, você não sabe do que você está falando. Você pode fechar os seus olhos um minuto? E eu queria convidar você a fazer uma declaração, não para mim, se você quiser. Nem quero ver você fazendo isso. Mas quem sabe nessa manhã tem alguém que vai dizer assim: Jesus, eu sou Pedro. Eu estou deixando esse pecado que eu cometi me carcomir, me corroer. Hoje eu aceito o seu perdão. Quem sabe você será como Maria, que estava desesperada, achando que acabou a razão da minha vida, e de repente ela vai ouvir a palavra do Rabone, do mestre da vida dela. Quem sabe você está voltando para casa, a estrada da sua vida, desconsolado porque a religião te feriu, você sabia na mente, mas não experimentou no coração, e você, como Cleopas e Simão, estão voltando para casa. Mas de repente Jesus aparece, senta na mesa com você e parte o pão. Quem sabe, você é como Tomé, que precisa pôr o dedo para crer e diz: Senhor, eu creio hoje. Mas quem sabe tem gente aqui distante de Deus, que talvez até a religião colocou muros. Eu queria convidar você a derrubar esse muro e chegar perto de Jesus por você mesmo e dizer: se o Senhor é Deus, fala comigo, toca aqui na minha vida, no meu coração. Se atreva a dizer para Jesus: e se o Senhor é Deus, responde essa dor que está aqui dentro, essa pergunta. Pai, eu oro para que nessa manhã aqui haja gente voltando para a casa do Pai. Eu oro para que tenha filhos que tirem esse fardo pesado e larga isso no chão, Senhor. Mas eu oro acima de tudo para que tenha gente que derrube esse muro e fale: Jesus, eu estou aqui. Entra na minha vida, entra no meu coração. Ser o Senhor da minha história. Eu rejeito os pecados que permeiam minha vida. Não a informação colocada pelos outros, aquilo que eu sei que contraria o coração do Criador dos céus e da terra. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor me perdoe, para a honra e para a glória dele. Eu oro em nome de Jesus. Amém.